Precisamos aprender a gente. Bom dia! Uma vez mais eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o nosso amigo Espírito Santo, porque é o que eu costumo dizer, que é Ele quem faz o convite, é Ele quem nos apresenta. Então, se Ele nos apresentou para a nossa irmã Cris, que assim, aqui nós estamos para glorificar o nome do Senhor. Obrigada pela oportunidade, obrigada por essa abertura, por nos permitir confiar no nosso ministério. A família da Bênção existe aproximadamente há quase 18 anos. Quando eu me converti ao Senhor, passei aproximadamente 2 anos orando pelo meu esposo. E aí foi engraçado que na altura eu orando a Deus pela conversão do meu marido, eu falei: Jesus, o Senhor me encontrou, eu o amo, eu estou te servindo em espírito e em verdade. Olha como que está o meu esposo. Isso 2 anos. Ao ver tantos testemunhos, sabe, irmã Cristiane? Cristiane, né? É Cris. Sabe, irmã Cris, ao ouvir tanto testemunho de mulheres, de Deus, fazendo a obra e nada de conseguir ganhar o marido para Jesus, mulheres há 5 anos orando, 10 anos, 20 anos, eu falei: Deus, porque eu cresci ali em meia consagração, né? Falei: Deus, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não quero isso para minha vida, não. O Senhor sabe que o Senhor me chamou, eu larguei a prostituição, a bebedice, as drogas, o mundo perdido, o mundo de trevas, e eu estou te servindo em espírito e em verdade. Então eu não aceito isso. Aí eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, ou o Senhor converte esse homem, ou o Senhor prepara e leva, assim mesmo. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com Deus. Se eu estou amparada diante da lei dele, fazendo tudo que a Bíblia me diz, seguindo todas as ordenanças e obedecendo, eu tenho respaldo para ir diante de Deus e requerer vitória na minha causa. Eu falei: Deus, o senhor está vendo aí, eu fui diante do juiz, né? Como a Bíblia diz, aquele juiz iníquo, se ele julgou a causa daquela mulher, mesmo ele não temendo a Deus, pela insistência dela, eu falei: Deus, é a minha hora. E, para a glória do Senhor, Deus decidiu salvar o meu marido. E a nossa história começa aí. Em 2 anos, Deus pega o meu marido, salva ele. O meu marido, ele servia a outros deuses, estava perdido lá, ele ia ficar no lugar da mãe dele, no espiritismo, foi consagrado para ficar no lugar da mãe dele, porém, Deus já tinha uma obra maior. Deus, através do sonho, Deus dá a ele, isso aqui resumidamente, só para a gente poder entrar na mensagem ali, Deus converte o meu marido, através do sonho, Deus faz acontecer a libertação. O espírito que dominava ele, os orixás que dominavam ele, num sonho, ele manda sair, eles querem entrar. Ele manda sair, eles querem entrar. Até que na terceira vez ele manda eles saem e nunca mais o meu marido é dominado por aqueles espíritos, para a glória do Senhor. Desfez isso sem estar em Cristo. Ele desfez de tudo que tinha para se desfazer do terreiro, porque ele ia ser o pai de santo, né? Ia ficar no lugar da mãe dele. Se desfez de tudo ali e deixou de seguir aquilo. E nós, no mundo, vivíamos uma vida de vai e vem, até que ele procura Deus, que é Deus, e Deus encontra ele através de um louvor, irmã. Muito forte isso, através de um louvor numa rádio secular, o louvor restitui. Ele começa a ouvir aquilo, porque eu já não queria mais ele, eu já estava em Cristo. Perceba, antes de ganhar ele para Jesus, eu estava em Cristo, já não queria mais ele, aquela vida de sofrimento, eu ia seguir a minha vida, e ele começa a buscar através de um louvor, querendo a família dele. Nós já tínhamos os 2 filhos, Lohane e Léo. Ele começa a buscar através do louvor, e Deus manda eu casar com ele. Quando Deus me manda casar com ele, eu não queria. Eu não queria casar com ele, porque olhar para ele significava sofrimento, significava traição, significava tristeza. Mas quando Deus tem uma obra, minha irmã, não tem para o inferno, não tem para ninguém. Quando Deus manda, ele garante. Quando Deus manda, a vitória é certa. Quando Deus manda, tudo acontece. E quando eu obedeço a voz do Senhor, ele me mandando casar com o Leonardo, aí vem. Deus começa a restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família, isso bem resumidamente. E daí passamos a obedecer a Deus, viver uma vida de propósito.
Passou-se um tempo, Deus dá para o meu esposo Família da Bênção. Louvores, adoração, Deus começa a dar louvor. Nós gravamos, nós cantamos, pregamos, fazemos a obra do Senhor e desde pequeno desde pequenos ensinamos os nossos filhos a fazer o evangelismo. Íamos para as praças, íamos para as ruas. No Brasil é bem liberal isso. Isso é bem permitido. Nós viemos do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Então, ali é o que a gente diz, né? É um lugar de formar vasos. São muitas igrejas evangélicas. E os nossos filhos cresceram ali, no meio do fogo, com todo o povo, aprendendo a dar o papelzinho, a evangelizar, falar Jesus te ama, Jesus te ama. E quando nós começamos a arrumar a casa a partir de uma mulher sábia, que diz Provérbio 4:1, a mulher sábia, com as suas mãos ela edifica, e a tola com as próprias destrói, eu me posicionei como uma mulher sábia. Me posicionei como uma mulher sábia para poder fazer com que a minha casa chegasse no propósito diante daquilo que Deus queria. E daí Deus começou a fazer a obra. Passou-se um tempo, aproximadamente, vamos fazer 3 anos aqui, desde sempre Deus falava acerca de nos levar, de nos levar para as nações. E ali a gente obedecendo a Deus sempre, irmã Cris, sempre obedecemos a Deus. Qual o segredo da família da bênção? Obediência total a Deus. É ir para a direita? Nós vamos para a direita. É ir para a esquerda? Nós iremos para a esquerda. É seguir à frente? Nós seguiremos à frente. É ficar parado ali debaixo da nuvem? Nós ficaremos parados debaixo da nuvem. A nuvem levantou, é para seguir, nós iremos seguir. Tem a coluna de fogo à noite para aquecer por conta do frio. Nós estamos seguindo em obediência total. A vitória do crente está em obedecer a Deus sem questionar, sem reclamar, sem murmurar. É obedecer a Deus além daquilo que se pode ver. É viver a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e convicção daquilo que não se vê. Então, a marca do nosso ministério é a obediência. E éramos muito, muito, muito pobrezinhos. Vemos ali da beira do valão um lugar assim improvável, onde você falava, meu Deus, essa é a irmã Cláudia, irmão Léo, esse é Léo Hugo, Lohane, porque Deus começa, diante da nossa obediência, Deus começa a nos movimentar. E Deus começou a nos movimentar a partir do princípio que ele realmente, geralmente, ele pega algo pequeno para te provar, para ver se você vai obedecer no pequeno, para ver se você é capaz de estar no grande. Entenda, Deus nunca vai nos colocar direto no grande. Ele vai nos provar no pequeno, depois vai no médio, até chegarmos naquilo que é grandioso, porque Deus quer ver o seu coração. Ele quer ver o nosso coração da total obediência e disponibilidade. Deus só está procurando, irmã Cris, corações disponíveis para fazer a vontade dele. E assim Deus nos encontrou. Deus começa a perguntar, a ver se nós seríamos obediência a ele, quando ele nos tira, antes de nos trazer para Portugal, ele nos tira de um bairro para o outro. Ele nos tira de Laureano para Vila São Luís. Revela a minha casa, revela para o meu marido a igreja, e ali em concordância, sempre trabalhamos em concordância. Eu entendo que o meu marido é o sacerdote, é o cabeça, eu entendo a minha posição como auxiliadora, eu entendo que eu estou para ajudar esse ministério. E eu estou ali, nós estamos orando, e Deus vai nos permitir sair da Laureano para Vila São Luís. Queria ver o nosso coração. Vocês realmente dependem de mim? Vocês realmente me obedecem? Vocês realmente vivem aquilo que vocês falam? Vocês realmente querem isso? Nós dissemos sim para o Senhor. E daí Deus nos coloca da Laureano para a Vila São Luís. Chegando na Vila São Luís não foi fácil, foi difícil. Os primeiros meses, para quem está numa mudança de transição diante da obediência é muito difícil. Você viver realmente pela fé e você ver tudo se acabar, tudo acontecer e Deus chegar ali e falar assim, eu estou contigo. Porque Deus não está contigo quando você tem tudo. Deus está contigo quando te falta tudo e você sabe que Ele é o seu tudo.
E nós obedecemos até que chegou a hora dele nos tirar da Vila São Luís para a Barra da Tijuca. Pensa, 1 metro quadrado na Barra da Tijuca, irmã, 10 vezes mais caro. E a gente sem condições, eu sempre trabalhei na área da estética, porque Deus me colocou dentro de casa para cuidar dos meus filhos, para mim não secularizar o ensino dos meus filhos, então me colocou dentro de casa e colocou meu marido trabalhar fora. E ali obedecemos, e aí chegou a hora, agora é a hora de quê? De obedecer a Deus, para ver se a gente continua nessa obediência. E ali, uma vez mais, fomos obedientes a Deus, chegamos no Barra da Tijuca, isso bem rápido, resumindo aqui, para a gente entrar na palavra. E aí obedecemos a Deus, saindo da Vila da Lorena para a Vila, da Vila para o Recreio. E quando chegou no Recreio, Deus falou: se preparem, porque eu tenho algo mais para fazer. E se vocês continuarem obedecendo a minha voz, eu vou fazer vocês chegarem a lugares que vocês nunca imaginaram. Irmã, a gente acaba de gravar o louvor acima de tudo. Saindo da Santa Ceia, ao caminho de casa, Deus vai e fala: vou levar vocês para Portugal. Isso já era uma promessa antiga. Aí meu marido, aí eu falei para ele: e se Deus quiser que nós venhamos ir agora? Ele falou: a gente faz de tudo e vamos. A gente recebe uma ligação, a gente começa a chorar dentro do carro, caminho de casa, Deus confirmando tudo. E aí começa a correria para chegar em Portugal, para cumprir uma das promessas que ele havia dito. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, é só descansar. O que nos dificulta de alcançar a promessa é o descansar, é o confiar, é o esperar, é o determinar. Deus quer que nós devemos confiar nele por completo, como diz o salmista, deleitar nos braços do pai, da mãe, como um filho que acaba de mamar. Já viu? Um filho que acaba de mamar, ele deita no bracinho da mãe, descansa, confia, sabe que está cuidando de tudo. E Deus assim fez. E chegando aqui, Deus faz arder no coração do meu filho, observando todos esses jovens na ida e na vinda de trabalho, porque foi ele que começou a trabalhar primeiro com obras e depois eu em um salão lá em Amadora. E aí Deus começa a arder no coração dele o trabalho com jovens, algo que ele já fazia há muito tempo. E aí Deus dá um nome para ele e ele vem até nós e pergunta como seria. E a gente começa a abraçar esse projeto, porque é algo que Deus deu para ele. Nós estamos aqui para somar e aí é essa experiência que a irmã tem percebido, tem visto, jovens sedentos. Deus estava até falando conosco que nós precisamos ir mais para as ruas. E diante disso, Deus movimentou tantas igrejas que tem jovens que não conseguem mais estar conosco no dia de sábado, porque as suas igrejas agora têm encontro, têm culto, sabe, tem um movimento e a gente, glória a Deus, está crescendo e os jovens estão querendo, estão querendo. E eu digo que os peixes aqui, eles pulam na rede. Eles pulam na rede. Se sairmos das quatro paredes que limita os peixes de entrarem, porque há muita limitação quanto a isso, irmos para ruas sem distinção, sem placa de igreja, irmã, isso é um movimento lindo. Por quê? Ganhamos as almas para Jesus, o staff faz toda aquela triagem, nós observamos as igrejas mais próximas e ali nós colocamos e plantamos essas almas, para que o pastor daquela igreja possa dar continuidade. Quantos são os jovens que têm aceitado Jesus, têm se batizado, têm vivido a vida para Cristo? Quantos são os jovens que têm se entregado verdadeiramente, têm feito a obra? Tem um jovem agora, o diácono Leandro de Coimbra, Deus confiou nele o evangelismo, ele agora é um evangelista, está ali feliz, tantos outros. Então, o que nós precisamos fazer é estar disponíveis para que Deus possa fazer a obra dele. E assim nós nos apresentamos bem rapidamente, bem resumidamente. E Deus me deu uma palavra quando a irmã Cris me chamou, me convidou para poder ministrar. Estava procurando, falou, orando, meu pai, o que o senhor quer, Jesus? Aí você até falou, tem um tema. Eu falei, irmã, tá aqui, Jesus ainda tá. Acredito que Deus vai dar o rolo do tema aí, né? Como pentecostal, Deus vai dar o rolo, mistério. Tá lá em Juízes, Deus nos deu Débora. O capítulo é de número 4. E que vai dizer assim, posso ler? Amém, né?
Débora, Juízes capítulo 4, vai dizer assim, ó: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arose Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, os israelitas procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então foi Débora a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens, e seguiram Débora, também foi com ele. Até aqui, amém? E Deus deu essa palavra, porque na quinta-feira também, amanhã nós iremos ministrar em nossa igreja. E desde então procurando a Deus como todo servo, né, que quer servir a igreja do Senhor com a palavra que ele coloca em nosso coração, buscando em Deus uma palavra, e Deus nos deu acerca de Débora. O quão sábia foi essa mulher e quantas atitudes, quanta sabedoria nós podemos tirar do texto de Débora. Débora se levanta para fazer a diferença. Quem foi ela? Débora foi uma mulher juíza, profetisa e guerreira. Débora foi uma mulher extraordinária que viveu no período dos juízes de Israel. Ela foi juíza, profetisa e líder militar. Deus a usou para guiar o povo de Israel a vitória contra os cananeus. Débora também é conhecida por sua sabedoria e coragem, sendo um símbolo de liderança feminina na Bíblia. Deus, nos dias de hoje, irmã Cris, eu vendo o seu trabalho, percebendo, assim como tantas outras mulheres que têm se levantado para uma obra, para um chamado, eu percebo a sabedoria e a intimidade e a disponibilidade para se levantar como mãe dessa nações, que achei lindo, quero parabenizar esse trabalho, mães e filhos que oram, porque realmente é algo que nós precisamos e é algo que nós vivemos no dia a dia. No cotidiano, se nós não tivermos esse posicionamento de orar com nossos filhos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse século. As armas das nossas milícias, diz a Bíblia, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Isso é através das orações, dos jejuns, dos clamores. Assim como Débora, como mães, nós nos levantamos diariamente em nossos lares, em nossas casas, para nos posicionar. Desde quando nós aceitamos Jesus, nós colocamos em casa a disciplina do jejum. Toda semana nós temos, uma vez por semana, o jejum da família, nós temos o jejum ministerial e nós temos o jejum individual. Ou seja, 3 jejuns durante a semana. Isso nós já estamos trabalhando com a prevenção, é nos levantar. E o interessante é que quando nós nos disponibilizamos diante de Deus, enquanto nós estamos dormindo, Deus nos dá as revelações, Deus nos dá as visões, Deus nos dá as estratégias, porque nós estamos verdadeiramente guiadas por Ele e direcionadas por Ele. Há um mês atrás, aproximadamente, algo que aconteceu acerca da oração, porque são tantos os testemunhos, mas aconteceu algo.
Deus me tirou o sono. Em um dia específico, em uma madrugada específica, Deus me tirou o sono. E é comum Deus me pôr para orar, falar comigo, me levantar. E eu sou bem doida mesmo. Eu me levanto, pego óleo ungido, sai, vai. E unge o Senhor. Eu vou lá, de repente, bota a mão em uma lasca de azeite na testa deles e todo mundo. E eles até me mandaram um meme assim, dizendo: Olha, minha mãe. E as nossas atitudes são loucuras para quem não entende, né? Mas nós estamos guerreando, porque nós temos discernimento, nós temos sensibilidade e, acima de tudo, nós temos visão de Deus. Uma mãe, nada fica em oculto para um pai e uma mãe posicionado. Deus não deixa nada em oculto. E aproximadamente um mês, Léo está trabalhando pela madrugada, trabalhando à noite e de dia, porque peço até ajuda em oração, ele casa em nome de Jesus em novembro. E ele está trabalhando em 2 empregos. E quando foi uma noite dessa, Deus me tira o sono, e aí eu vou orar. Sabe aquela noite que você vai orar e você ora por tudo e todos e não acaba a oração? E orando, e levanto e vou ler uma palavra e vou, Deus, e orando. E Deus trazia o meu filho, meu pensamento. E orando intensificamente pela vida dele. E orando, e guerreando ali, guerreando em oração. Até que, quando das 10 para as 6 da manhã, isso era meia-noite que começou a guerra. 10 para as 6 da manhã, ele liga para o pai. Eu falei: por que ele não ligou para mim? O pai está dormindo, eu pego o telefone do pai e vou atender. Ele disse: mãe, meu pai está acordado? Eu falei: tá. É a senhora? Eu falei: tô aqui, né? Tá falando? É que eu acabei de ter um acidente. Jesus, aí eu começo a chorar e ele começa a chorar também. Eu falei: meu filho, Deus tirou o sono para que eu pudesse estar clamando pela tua vida, intercedendo por ti. Ele falou assim: mãe, Deus deu grande livramento, porque a carrinha que nós estávamos, o moço estava dirigindo, bateu. Parece que um negocinho assim, um encosto ali da pista, não sei dizer o nome, esqueci agora. A carrinha bateu ali. Se a carrinha não bate e para ali naquele encosto, foi a mão de Deus, minha irmã. Se aquela carrinha não para ali, eles iam descer não sei quantos metros abaixo, e hoje eu estaria dando um testemunho terrível acerca da vida do meu filho. Mas, para a glória do Senhor, Deus enviou os anjos que acampou ao redor dele e deu livramento, porque Deus me levantou pela madrugada. Deus me despertou. Então, todas as vezes que Deus te desperta, que Deus nos desperta, nós precisamos entender o que Ele está querendo. O que o Senhor quer, Deus? O que o Senhor quer? Vai para o joelho, não está entendendo nada? Vai orar. Ainda não entendeu para quem você está orando? Ore a si mesmo. Ore, apresente tudo e todos, porque Deus está te levantando, assim como Débora, como mãe dessa nação, para orar, para interceder, para clamar por essas vidas, porque Deus vai dar o escape. Deus vai dar o livramento, só precisa de alguém posicionado. Então, posicione-se como mães e filhos que oram dentro do seu lar, dentro dessa empresa, dentro dessa casa, dentro dessa faculdade. Posicione-se como aquele que foi chamado para fazer diferença. E Deus falou bem forte ao meu coração. Quando eu vou à sala, contar para as meninas que minha nora mora aqui conosco, né? Nós estamos preparando a Esther para chegar no palácio, então estamos ensinando ela para dar continuidade ao legado. Como Léo Hugo escolheu e Deus confirmou, nós estamos preparando essa jovem para o casamento. Minha sobrinha está conosco, Deus trouxe ela e minha filha. Fui na sala falar com elas. E aí minha filha falou assim: mãe, eu também não consegui dormir. Deus me despertou para orar também. Eu falei: aleluia, não estou sozinha aqui, tem mais uma comigo. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. A importância de ensinar não somente com palavras, mas com as atitudes. Muitas das vezes Deus usou a minha filha, usou a Léo Hugo com palavra, com orientação, porque estão todos na arca. E quem está na arca está aprendendo a cuidar daquilo que Deus está dando. Aí eu acredito que todos que estavam ali com Noé, os filhos e as filhas e os genros ajudaram Noé a cuidar daqueles animais.
Ajudaram aqueles pais a cuidar daquele processo, ajudaram a cuidar daquilo tudo, porque era muito serviço. Então, entenda, todos que estão dentro da arca precisa ter a mesma visão, precisa ter a mesma direção, precisa ter o mesmo discernimento, porque estão dentro da arca, está tudo fechado, está fechado por fora, para que haja o ensino aqui dentro. Então, se tem ensino aqui dentro, é porque Deus, em algum momento, ele vai abrir para que todos possam botar em prática aquilo que foi ensinado. Enquanto está dentro da arca com as portas fechadas, é para ensinar, porque vai chegar a hora que o dilúvio vai cessar, a terra vai aparecer, vai chegar diante daquilo que foi prometido e vai colocar em prática aquilo que aprendeu dentro da arca. Deus me falou algo poderosamente desde que eu me converti, diante da palavra dele, ele falando acerca do povo de Israel, que Deus tirou do Egito, e Deus diz para Moisés assim: Moisés, nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. Irmãos, eram milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas que Moisés tinha a incumbência de fazer atravessar aquele mar vermelho, de fazer chegar na terra prometida. E Deus fala assim para ele, ó, nenhuma unha. Nada do que é de vocês, nada do que é seu, nada que eu coloquei diante de vocês para cuidar, ficará no Egito. E essa palavra queima no meu coração. Quando eu percebo alguém aqui em casa com uma dificuldade, com algo assim, porque a gente tem que estar com radar, né? A mulher tem que estar como Débora ali, com o radar bem ligadinha para ver o que está acontecendo. Da onde está vindo o exército inimigo, da onde está vindo Cícera, da onde está vindo as aves de rapina, para que não permita que nada. E mães de jovens, né? A Lohane, ela tem 25 anos, ela disse que parou no 23, aí eu até esqueço. Que a Barô ainda não casou, está esperando em Deus, ore por ela, meu Deus. Lohane, 25 anos, e Léo, 22. E jovens, né? Agora. Mas passaram pela fase da adolescência. Passaram pela fase que os pais ficam com o coração o quê? A flor da pele. Coração pulsando. E fica daquele jeito que, se não tomar conta, vem as doenças psicossomáticas, o estresse, o ataque cardíaco. É isso que acontece se a gente não estiver ligado em Deus. E por muitas das vezes passamos por algumas situações que não foi diferente, que não foram diferentes conosco. E ali, bem ligados diante disso, nós começamos a estar bem ligadinho diante daquilo que Deus queria, ensinando. Lembra que eu falei? Nós sempre trabalhamos com a prevenção. O jejum da família, o jejum ministerial e o jejum individual. Isso para quê? Nós estamos contra-atacando o nosso inimigo, que possivelmente poderia vir, em algum momento virá. Mas nós estamos ali como guerreiros, soldados, nos posicionando diante daquilo que Deus quer e não permitindo, como a gente está como aquela Jocobede, né? A mãe de Moisés, betumando o cesto para não permitir que nenhuma infiltração, nenhuma água, nada. Isso é o posicionamento. E daí, diante dessa situação, Deus foi nos dando o discernimento. Minha filha foi ano passado. Em algum momento, quando chegamos aqui em Portugal, a gente sabe da correria do trabalhador, a gente sabe da correria do trabalhador, do imigrante. O imigrante está sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. E diante disso, em um momento e em outro, houve um esfriamento ali. A gente bem ligado, né? Está trabalhando, não está conseguindo ir para a igreja só tem 2 cultos, e a gente bem ligado. E fazendo o culto, nós também temos o nosso culto em casa. Nós temos o culto no lar. Desde quando aceitamos Jesus, foi um dos parâmetros que também não perdemos, a essência não perdemos. Já se fazem mais de 20 anos na presença do Senhor, nós temos o nosso culto em casa, restaurando o altar a cada dia. E aí nós percebemos um esfriamento, percebemos algumas pessoas chegando, a gente bem ligada com relação ao relacionamento com ela, as aves de rapina, os lobos aparecendo, e a gente ali cuidando, aparando, dizendo não, vai orar,
espera em Deus, vê o que Deus quer. E Deus dizendo não, que tinha algo precioso, que tinha algo que estava preparando. E um belo dia desse, o ano passado, teve um dia de culto que eu estou percebendo, de tanto trabalhar, de tanto ficar em casa, já não estava conseguindo mais ter força para ir para a igreja. Uma jovem de 24 anos, eu estou falando de uma jovem de 24 anos, o ano passado. Não vou para a igreja. Hã? Não vai para a igreja? Aqui não tem isso, minha querida. Dentro de casa não existe não vou para a igreja. Nós ainda estamos aqui. E se você também ainda está aqui, é porque Deus ainda tem uma obra. Deus ainda tem uma obra. E lembra que nenhuma unha ficará no Egito? Querendo ou não querendo, linda, você vai para a igreja. Ah, eu estou cansada, estou com isso, estou com aquilo. Problema é do que você está sentindo, mas você vai para a igreja sim. Sabe por que eu preferi tomar esse posicionamento naquele momento? Porque eu não queria chorar depois. Falei, você vai para a igreja sim. Peguei pelo braço dela, falei, bota uma calça, bota um sapato, bota uma blusa. Você vai para a igreja assim. E para a glória do Senhor, aleluia, ela foi para a igreja. Porque já estava desfalecendo, já estava esfriando, já estava esmorecendo. E se eu permito, mas não é nenhuma criança, não é nenhuma criança, mas está dentro de casa. Não é nenhuma criança, mas está dentro da arca. Não é nenhuma criança, mas nenhuma unha vai ficar no Egito. Então eu vou me posicionar, não vou aceitar. Tô vendo o que o diabo está fazendo, eu vou deixar? Não vou mesmo. Vai sim para a igreja. Ah, mas eu já sou adulta. É adulta, mas está dentro de casa. E você só sai daqui pro altar. E se você ainda não saiu, é porque ainda não está no tempo. Se não está no tempo, você está dentro de casa. Se está dentro de casa, nós vamos cuidar. Pegamos, foi para a igreja. Posicionamento tem hora que tem que ser assim. Não dá para. Ah, coitadinha, não vai para a igreja hoje, ela não quer ir, tá cansadinha. E meu marido diz que eu sou só do amor, né? Só love. A irmã é só love. Em alguns momentos. Mas quando é para ser posicionada, para requerer aquilo que é certo, justo, e estou percebendo, porque Deus nos dá discernimento. A gente só perde quando a gente permite algumas coisas, a gente consegue ver. É interessante o que a mãe vê. É muito interessante que Deus revela para a gente, mãe. Parece até que a gente tem superpoder, poder do céu, né? Poder do céu, a gente se levanta como Débora, que ela foi juíza, profetiza. E eu quero marcar aqui um versículo chave. O capítulo 5, verso 7, que diz assim, que a Débora disse: até que eu, Débora, até que me levantei como mãe em Israel, uma mulher que se posicionou e não permitiu com que as afrontas do rei viesse paralisar o projeto, viesse paralisar o processo, viesse paralisar aquilo que Deus havia estabelecido. Uma mulher que se posicionou. E uma mensagem, assim como Débora, Deus nos chama para que nos levantemos com propósito e com coragem. O povo de Israel estava oprimido pelo rei Jabim, pelo rei de Canaã e seu comandante Cícera. Débora, movida por Deus, chamou Baraque para liderar o exército, mas ele só aceitou a missão se Débora fosse com ele. Com a orientação de Deus, Israel venceu a batalha e Jael, outra mulher corajosa, derrotou Cícera. Eu separei aqui 8 lições bem breves para a gente poder falar bem rapidinho. Falta 3 minutinhos, estamos acabando, meu Deus. Vou só citar. O relógio no 2 minutos. O que aprendemos? 8 lições bem rapidinho. Coragem para se levantar, ouvir a voz de Deus, ser uma líder com propósito, confiar nos planos de Deus, a importância da parceria, ela e Jael, ser boca de Deus na terra, ter sabedoria e discernimento, a força de uma mulher que crê. Débora mostra que nós, mulheres de fé, não somos frágeis, mas fortes, ousadas e corajosas.
E hoje, Deus nos chama para levantarmos. Eu não sei você, mulher, o que você tem no seu coração, que Deus já colocou no seu coração, qual o projeto que está guardado, mas Deus te chama para levantar. Assim como Débora, tu és chamada para levantar, para colocar em prática aquilo que Deus já colocou no seu coração. E bem rápido, irmã Cris, ano passado Deus me deu um projeto Mães de Nações. No mês de maio, passei para o meu esposo, para o meu filho, nós não conseguimos fazer lá na Praça do Comércio as Mães de Nações. E quando você me chama, eu tinha acabado de orar, quando você me chama, Deus me despertou nessa madrugada e você me convida para estar trazendo a mensagem 6 horas da manhã e depois a pastora me chama para trazer a mensagem, Deus me dá a Débora e Deus me fez lembrar desse projeto Mães de Nações que ele havia me dado no ano passado, que eu não tinha conseguido colocar. Eu peço em oração para que eu possa, em Deus, colocar em prática e já faço convite para vocês, Mães de Nações, no mês de maio, lá na Praça do Comércio, porque são tantos os jovens que têm se levantado. Eu não tenho visto mães, eu não tenho visto tias, eu não tenho visto vós. Eu olho para o lado, eu vejo os jovens lá, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas eu percebi quando eu vi mães e filhos que oram, cadê as mães junto com esses jovens? Cadê as tias, as avós, cadê as mulheres? Cadê? E aí Deus me fez lembrar e aí colocaremos em prática. Estamos nos levantando para colocar em prática e que Deus abençoe poderosamente o seu ministério. É lindo e eu estou aqui como testemunho daquilo que Deus está fazendo, que Deus me despertou, assim como despertou, e creio que está despertando tantas outras mulheres, tantas outras mães e filhos que oram, tantas outras Déboras, para que se posicione e faça diferença nessa terra. Amém? Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.